Então, boa noite, companheiros. Mais uma vez estamos aqui nesse nosso encontro semanal das segundas-feiras às 8 horas, em que abordaremos o Livro dos Espíritos. Vamos deixar mais uma vez o nosso e-mail para contato, para perguntas, que é contato@map.org.com.br. É contato@map.org.br. Vamos fazer a nossa prece inicial, de abertura, e já daremos início às nossas perguntas, né, Célia? Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, pedir para que todos os amigos espirituais possam nos intuir, nos inspirar sempre, trazendo a claridade, o discernimento necessário para que possamos fazer as interpretações necessárias para cada um de nós nessas perguntas deixadas aqui pelos Espíritos para nós. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite, meus irmãos. Então, nós vamos começar hoje, né? Uma primeira pergunta do capítulo 1. E o título do capítulo é Deus. E aí tem os itens: Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. Deus e o infinito. Então Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, como, dentro da nossa limitação, como é que a gente vai querer entender, querer definir? Entender não. Entender a gente tem obrigação de entender. Mas querer definir essa inteligência suprema. E a causa primeira de todas as coisas. Nada existiu antes. De Deus. Só depois. Né? Célia, essa resposta foi trazida pelos Espíritos. É evidente que é uma resposta que aparentemente para nós é curta. Mas é o que nós temos a condição de entender. Deus, sendo essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se nós quiséssemos falaríamos aí 5 páginas do que é Deus, mas ele resume exatamente nessa inteligência suprema. E a causa primeira de todas as coisas. Deus é o início de tudo. Deus é o início de tudo. É o início de tudo. E o que nos chama também a atenção, né? A gente sempre fala, Kardec faz a pergunta: que é Deus? Que é Deus? Ele não perguntou quem é. Quem é? E a gente precisa falar sobre isso. Por que ele não perguntou quem é? Porque se ele perguntasse quem é, ele estava querendo uma resposta humanizada. Um ser materializado. Né? Porque a gente materializa, né? Esse Deus. A gente tem aquela ideia de Deus, ou tínhamos, né? Ou muitas das vezes, daquele velhinho sentado, de barbas brancas. Cajado dele. Cajado. E a gente sabe que Deus não é isso. Deus é uma energia. É uma energia. É por isso Kardec pergunta o que é Deus. Para tirar essa condição de ser um ser materializado. E aí os espíritos, ele nos responde dessa maneira, porque é a única que a gente pode entender. Não adiantava ele entrar profundamente nessa questão, porque nós não íamos entender. Como vai falar desse ser que comanda todo esse universo? Não é o nosso planeta,
que comanda todo esse universo, como é que ele vai explicar isso para a gente? A gente não vai entender. Então, eles são assim, eles nos dão o que a gente pode captar. Exatamente. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Por enquanto, é o que a gente pode absorver. Entender. E aí a gente vem para a segunda pergunta, né, Célia? Que se deve entender por infinito? E os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Que não tem começo nem fim, porque Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Tá. Aí ele pergunta, o que se deve entender por infinito? Porque pra gente, o que a gente não conhece é infinito. É infinito. O que nós não conseguimos perceber, entender, a gente diz que isso é infinito. O que os nossos sentidos não conseguem nos esclarecer é infinito. A gente olha o mar. Chega na areia da praia, você olha o mar. É infinito. É infinito. Porque a gente não sabe. Não consegue visualizar. Não conseguimos entender. Isso. Então, aquilo para nós é o infinito. Então, o infinito é tudo que não tem começo nem fim. É importante, né, mais uma vez, Célia, de falar que as respostas que os espíritos vão sempre nos dar são respostas que a gente... para que a gente esteja preparados a entender. Ele não vai nos responder no nosso nível de entendimento, ponto de vista deles. Deles não. Eles vão responder para que no nossa condição ainda de entendimento. Aqui é a maneira que eles entendem que nós podemos compreender. Então, não é que eles nos achem ignorantes, não vale a pena ficar explicando. Não é isso. Eles sabem do nosso processo de evolução. Eles sabem a nossa capacidade. Não adianta eu virar para o meu neto, que tem 8 anos, e tentar explicar para ele trigonometria. Como é que eu vou explicar? Como é que ele vai entender isso? Né? Como é que eu vou pedir a ele para que conjugue o verbo haver? Então, tudo tem a sua graduação. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. A terceira pergunta. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Aí a gente lembra da pergunta anterior. Né? Que os espíritos dizem o que não tem começo nem fim. Deus não teve começo, ele é o começo. E o desconhecido e o infinito é tudo que a gente desconhece. Aí os espíritos respondem. A pergunta é: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? A resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Está explicado aqui por que eles são assim tão sucintos com a gente. Ele diz que é a pobreza da nossa linguagem, porque a gente pergunta se Deus é infinito. A gente não conhece, mas sabe que existe. Né? A gente sabe que é. E eles nos dizem que é insuficiente definir porque está acima da nossa inteligência. Da nossa condição de entender, né? Voltando ao que você falou do seu neto, né? Seria exatamente você pegar uma criança e querer dar uma explicação científica usando termos científicos que ela não vai entender. A mesma coisa seria os espíritos aqui querer trazer para nós
uma linguagem que nós também não temos ainda. Estamos a caminho, mas hoje nós não temos ainda condições de entender. Não temos. Então, nós temos ainda essa limitação. Eu lembrei aqui, Nivaldo, eu não sei nem se cabe isso, se não, você até corrige. Uma mulher grávida, se você perguntar se essa mãe tiver um filhinho, ele sabe que ali dentro daquela barriga tem um neném. Ele não conhece, mas ele sabe que tem um neném. Também não sabe como aquele neném chegou ali, mas ele sabe que ele tem. E não adianta explicar para ela, porque ela não vai entender, né? Então, porque a inteligência não vai permitir esse entendimento, né? Sabe que existe, sabe que está ali, né? Só com a maturidade. Né? Só com a maturidade. Com a maturidade aqui a gente vai conseguindo. Aí tem uma notinha de Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não é. Você está entendendo? Como é que a gente vai definir uma coisa que a gente não conhece? Então, falar que ele é infinito... O infinito a gente também não conhece. Não conhece. Então, é o que os espíritos falaram na pergunta anterior, definição incompleta. Incompleta porque nós não temos ainda condições de entender. Eu acho assim, Deus é. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Deus é. E aí vem o outro capítulo, vem o outro item desse capítulo número 1. Provas da existência de Deus, né? A pergunta número 4, então, ela vai falar sobre essas provas da existência de Deus. E aí a pergunta é a seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eles nos respondem assim: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então é exatamente isso, né, Célia? Se a gente parar para pensar, deixando o nosso orgulho de lado, né? A gente tem que tirar o nosso orgulho, porque aqueles mais orgulhosos acham que somos o Todo-Poderoso, podemos criar, fazer, né? Mas se nós tirarmos essa nossa presunção e analisarmos, olharmos para a natureza, ontem a gente estava olhando ali aquela aranha. Aquela aranha. Na verdade, aqui no Jardim do MAP, nós estávamos ali observando uma aranha em que ela criou aquela teia meticulosamente, né? Uns fiozinhos. Geometricamente perfeita. Quem ensinou a ela? Onde ela aprendeu a fazer aquilo? Aí, ó. É uma teia para capturar. Então, será que o ser humano poderia criar uma coisa semelhante àquilo ali? Né? Muitas das vezes eu fico imaginando, será que os nossos melhores cientistas teriam condições de se produzir uma formiga? Na verdade? Então, são seres minúsculos e que funcionam. Então, olhando para esses detalhes, né, como eles nos respondem aqui, né, que a gente vai perceber a grandiosidade de Deus. Ontem tinha uma matéria dizendo da praia de Botafogo. Está limpa. Tá limpa, a praia está limpa. 2 meses. Era uma praia poluidíssima. Ou seja, deixa a natureza, que é Deus, e ela se encarrega, né?
de fazer as correções, de limpar o que nós sujamos. Veja o que diz Kardec aqui ainda nessa resposta, né? Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. É o que nós falamos, né? O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Pois é, o nada é nada. Né? Então, hoje aqui no nosso centro urbano, a gente à noite olha para o céu e já não vê, né, aquele céu estrelado, mas a gente sabe que eles estão lá, né, aquelas estrelas. E nada se choca. Tudo é harmônico. Quem faz isso? Quem faz isso? Esse quadro aqui, perfeito, a gente pode admirar ele, mas a gente sabe que foi um homem que fez. E esse ar que nós estamos respirando aqui? Célia, e a gente está vivendo uma situação atual, né? Esse pequeno vírus invisível que parou o planeta, né? Parou o planeta. Parou o planeta. É por isso que a gente... porque, querendo ou não querendo, Nivaldo, o vírus é um ser vivo. Se é um ser vivo, foi criado por Deus. Foi criado para nos destruir? Com certeza que não. Não é esse o objetivo dele. É por isso que a gente fala que a gente tem que começar a pensar, começar a nos questionarmos sobre o que isso tudo tem a nos dizer. Porque nós temos que aprender com tudo isso, né, Célia? Pois é Deus dizendo alguma coisa para a gente. O problema é que a gente ainda não sabe ler as leis divinas. Mas eles estão aqui, olha, falando com a gente o tempo todo. A gente, aquele exemplo do exame do Covid, a coisa custava R$200, a coisa passou, isso de um dia para o outro. A coisa passou a custar 250, a coisa já custa 300. Então, sabe, não... Ainda essa ganância nossa, mundo, né? Esse egoísmo nosso, essa maneira de aproveitar. Queria aproveitar uma situação. Isso. A gente, apesar de tudo que estamos vivendo, ainda temos pessoas. A natureza nos dizendo. Aproveitar de uma situação que estamos passando, né? Então a gente precisa, né, Nivaldo, entender que Deus é isso tudo. E aí a gente vira e fala assim, ai meu Deus, não me abandone, mas ele está dentro de mim, ele está nesse ar que eu respiro, ele está em tudo que me toca, em tudo que eu toco. Não é ele que me abandona, sou eu que abandono ele, sou eu que não quero sentir ele. Nós é que nos afastamos. Né? Isso. Vamos ler a 5 aí, Célia? A pergunta 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, Kardec está perguntando, né, qual é o ensinamento que a gente pode tirar, porque a gente, querendo ou não querendo, a gente pode não chamar de Deus, né? Para dar um outro nome. Mas a gente sabe que tem alguma coisa acima, superior. Superior, que comanda. E os espíritos respondem que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Isso é nato de cada um de nós. Quando nós saímos, quando nós percorremos aqueles reinos e viramos, né, chegamos ao reino nominal,
Quando nós adquirimos a consciência, isso tá gravado em nós. A gente pode até fingir que não sabe, mas isso está gravado em nós. Essa existência de Deus, essa existência desse poder maior, essa existência dessa energia, dessa luz que tudo pode, a gente tem inato na gente. Muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente quer camuflar isso porque a gente acha que a gente pode tudo. E não pode. Né? E esse sentimento intuitivo que Kardec pergunta, né, Célia? Sem querer antecipar já a pergunta número 6, mas exatamente aquela intuição que os nossos selvagens têm. Né? Se a gente parar para pensar, os nossos selvagens, mesmo aqueles que nunca tiveram contato com nenhuma outra civilização, eles atribuem lá os deuses, né? Os deuses. Deus do trovão, do fogo, da chuva. Por que isso? Porque eles acreditam, eles têm uma certeza, eles têm essa intuição uma divindade. De uma divindade superior. A mesma coisa lá atrás. Mas eles nunca tiveram essa informação. Nunca tiveram. É intuitivo. É intuitivo, na verdade. Então, é exatamente isso que os espíritos nos respondem. Essa intuição é nata em cada um de nós. A gente percebe, muitas das vezes, voltando aqui a falar, a gente bloqueia pelo nosso orgulho. Pelo nosso orgulho. Né? A gente não acredita em Deus, a gente não acredita nesse ser superior, nos achamos os maiorais. Né? Mas por orgulho. Por orgulho. E por pouco tempo. Porque uma hora mais à frente, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai perceber que a vida se esvai. E não é só isso, né, Nivaldo? Vamos pensar nas plantas. No lírio não, no girassol. Né? Ele se vira para procurar o sol. Aquela força, né? Essa luz. Busca o sol. Né? Quem é que ensina isso a ele, meu Deus? E você sabe que o girassol, nos dias nublados de chuva, eles se viram para um para o outro. Você vê. Né? Um para o outro, para que um possa aquecer o outro. Quem é isso? Coisa impressionante, né? Quem é que ensina essa lei de amor, essa lei de solidariedade a eles? Não tem, gente. É inato, né? Então, a pergunta 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Ou seja, nós sabemos que Deus existe porque fomos ensinados porque alguém assim. Nos ensinou assim. Né? Kardec está perguntando isso. E os espíritos nos respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Foi exatamente o que eu falei, né? Antecipando, né? A gente percebe exatamente nos nossos selvagens que nunca tiveram contato. Né? Essa certeza dessa existência desse ser superior que eles denominam, né, como os deuses, né? Os deuses. Eles, né? E não é só eles, né? Lá atrás, se a gente for voltar lá atrás na história, tem Deus de tudo, né? Deus da agricultura. É o panteísmo, né? É o panteísmo. Mas tem a divindade. Independente se são vários deuses, mas existe a divindade, existe esse divino, esse maior, esse que Deus comanda. Deus, né? Aí tem uma notinha de Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber este ensino. Exatamente. Né?
Então, se eu aprendi e você não, eu vou ter a intuição de que Deus existe e você não. E a gente sabe que não é assim. Não é assim. Né? Isso Todos têm essa intuição. Essa intuição, isso é nosso. Né? Isso faz parte do nosso ser. E a pergunta número 7, Célia, Kardec pergunta assim aos espíritos: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? E aí eles nos respondem assim, ó: mas então, qual seria a causa destas propriedades? É sempre necessário uma causa primeira. Uma causa primeira. Né? Isso aqui é uma mesa. Isso aqui é uma mesa. Nós vamos nos servir dela para colocar as coisas. Mas o que proporcionou essa mesa? Qual foi a causa primeira? Foi a madeira, foi a árvore. E a árvore? Se a gente for investigar, se a gente for buscar, nós vamos chegar a Deus, né? Então não tem a causa primeira as propriedades íntimas da matéria, encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas. A gente tem que voltar, né? Kardec dá uma notinha aqui para nós nessa pergunta. Ele fala assim: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois estas propriedades são, elas próprias, um efeito que deve ter uma causa. Muito claro, né? Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Exatamente. Né? É o que você explicou da mesa. Da mesa, né? Número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Então, a combinação fortuita da matéria, né? Então, aleatoriamente, uma coisa se combina com a outra e formou uma terceira coisa. Tá dando um caráter aí do acaso. Do acaso, né? E ainda diz que ou seja, o acaso, né? Uma coisa vai se combinar com outra e o que vai dar a gente não sabe, né? Vamos ver. Kardec pergunta isso. Kardec pergunta que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Aí os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Aí eles respondem: nada. Ou seja, o acaso não existe. Não existe. O que a gente chama de acaso tem uma explicação. Tem uma explicação, tem uma justificativa, e tem um porquê. Tempo, a gente lia muito, né? O acaso não existe. O acaso não existe. Leia Kardec. Leia Kardec. Porque exatamente ele nos traz esse esclarecimento do que para nós muitas das vezes seria esse acaso e que ele traz as explicações. Né? Aí tem uma notinha de Kardec que Kardec diz o seguinte: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados. Ou seja, tudo tem um propósito e tudo é determinado, porque lá em cima os espíritos responderam que o acaso, além disso, o que é o acaso? Nada. E aí Kardec vem explicando. A harmonia que regula as forças do universo
revela combinações e propósitos determinados. E por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso, né? Então, bem claro, a gente, definitivamente, foi por acaso. Não, não foi por acaso. O acaso não existe. A gente normalmente fala muito assim, né? Por acaso. Por acaso. Por acaso aconteceu. E a gente sabe que esse por acaso não acontece. As forças... Tudo segue uma determinação vinda do alto, né? As forças do universo revelam combinação e propósitos determinados. A gente tem que ter clareza disso. Tudo está programado, tudo está determinado como e quando tem que acontecer. Exatamente. Então a gente não. Então eu vou cruzar meu braço e não vou fazer mais nada. Não, também não é, né? Não é. Cadê o teu trabalho? Não pode. Cadê o teu suor? Cadê o teu merecimento? Cadê a tua luta? E a pergunta 9, Kardec pergunta assim aos espíritos, né? Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? É só a pergunta de Kardec, né? E eles nos respondem: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulhoso que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se denomina espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Não é exatamente isso, né? Pela obra se conhece o ator. Então nós olharmos tirando esse orgulho, como ele nos dizem, né? Entendendo a nossa limitação, entendendo a nossa pequenez, as nossas limitações. A gente não tem capacidade de fazer essa obra grandiosa. Infelizmente, né? Vários de nós ainda agindo como esses homens orgulhosos, nada quer ter acima de si. Nada. A gente não vai se dobrar. Que existe um ser acima de nós, né? Às vezes a gente quer ser acima disso. Eu tenho uma conhecida que ela diz que a competência dela é dela. Ela adquiriu. Eu falei assim, não, te foi permitido. Não, a minha competência fui eu que adquiri. Eu posso, eu faço, porque te foi permitido. Porque é consentido você fazer. Exatamente. Mas vem essa parte final. Pobre ser. Que um sopro de Deus pode abater. Não é verdade? Não é? E quantos cientistas estão aí lutando para encontrar uma vacina e não conseguem até agora? A gente sabe que vai encontrar. Um vírus que, a princípio, morre com água e sabão. Não é verdade? Um vírus que morre com água e sabão. Lavou a mão, mas eles não conseguem uma vacina. A gente sabe que eles vão encontrar. Será que precisávamos dessa parada? Precisávamos, com certeza. O acaso não existe. Reflexão, o acaso não existe. O acaso não existe. Tem uma razão de ser. Essa vacina, ela vai ser encontrada. Isso aí é certo, isso aí é fato. Não está ainda no momento. Ainda não chegou a hora de acabar, mas que ela vai ser encontrada. Com certeza. E temos aqui uma nota de Kardec, né, Célia? Já estamos chegando aqui o nosso final do nosso encontro. Kardec ainda faz assim uma explanação sobre essa resposta. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras.
nenhum ser humano, podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira é, pois, uma inteligência superior à humanidade. Né? Você já parou para pensar como é que as florestas, elas são assim, disseminadas? Disseminadas não é no sentido de arrasadas, não, de espalhadas. Sabe, as fezes do passarinho levam uma semente. Né? O biquinho Você sabe que o morcego, Célia, ele é protegido por lei federal. Porque ele é um dos maiores... aves, né? Animais que fazem o reflorestamento. Pois é. Eles comem aquela fruta e andam. Pois é. E levam. E espalham isso. Espalham. Então eles são protegidos por leis federais. Vai mandar o homem fazer isso. Vai. E aí Kardec ainda continua aqui, né? Quaisquer que sejam os prodígios executados pela inteligência humana, esta inteligência tem, ela própria, uma causa, e quanto maior for o que ela executa, tanto maior deve ser a causa primeira. É essa inteligência que é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designa. Não interessa se você vai chamar de Deus, Yahvé, de Avé, né? De Mamomé. Não interessa. O importante é que a gente essa causa saiba primeira, essa inteligência causa suprema. Primeira, exatamente. Esse Deus superior. Então, Célia, vamos parar por hoje. Nivaldo, vamos falar mais uma vez do nosso contato na rede social. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem colocar, né? Fazer essa pergunta, fazer essa colocação. Contato @map.org.br. E aí nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, sempre a Ele, essa causa primeira, essa inteligência suprema, que nos permite agora estarmos aqui, que nos permite agora estarmos envolvidos nessa programação, nesse projeto. Pai, te agradecemos por essa oportunidade e vamos pedir sempre, Pai, nos ilumine, nos proteja para que possamos ter sabedoria, discernimento, uma vontade infinita de levar a todos esses irmãos uma palavra de consolo, uma palavra de explicação, uma palavra de esclarecimento. Mestre Jesus e a todos os nossos amigos espirituais que agora se encontram aqui nos envolvendo, nos intuindo, a nossa gratidão. E te pedimos, Mestre, te pedimos a todos vocês, amigos espirituais, que possamos ser merecedores de continuarmos aqui, de continuarmos a levar a esses irmãos essas palavras tão importantes, tão significativas, que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada, na nossa maneira de enxergar esse mundo que vivemos. Esteja conosco, Mestre, esteja sempre conosco, amigos espirituais, que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.